Louvado seja Deus. Outro dia, nós pregamos aqui sobre a escolha de Davi como rei. Se você não lembra, eu convido você para se inscrever no meu canal. Lá tem essa mensagem. Quando Davi realmente não era ninguém, nem mesmo era escolhido pelos seus pais e pelos seus irmãos, estava lá no mato cuidando das ovelhas. Agora Deus manda Samuel ir lá e escolher, ungir ele como rei. Então se inscreva no meu canal, Pastor, só PR, a abreviação de Pastor Apolo Eduardo Oficial. Lá você vai ver essa mensagem, tá bom? E também no canal Abraçado com Jesus, você pode estar vendo essas mensagens que nós pregamos aqui anteriormente, para você entender como é o contexto dessa história, tá bom? Então Davi foi escolhido, né, como rei. E aqui a gente pode ver que antes dele ser escolhido, antes dele assumir o trono, né, ele vai participar deste combate contra o gigante Golias. Diz a palavra do Senhor que os filisteus se ajuntaram com seu arraial para a guerra em uma região chamada Socó, que está em Judá, né, entre os termos de Azecá e de Damim. E os filhos de Israel, eles se acamparam no vale do Carvalho, louvado seja Deus. Ali Saul havia ordenado a guerra contra os filisteus e estava fileira contra fileira, um no vale de um lado e o outro do outro, pronto para pelejar. E conta a palavra do Senhor que Golias, esse gigante, né, era um homem muito grande, com mais de 2 metros, e aproximadamente 2,90 metros de altura. Diz a palavra do Senhor que ele era treinado, ele tinha uma grande espada, ele tinha uma couraça que protegia o seu corpo, os seus pés, tinha uma lança muito pesada, tinha um escudeiro que estava à sua frente, um capacete protegendo a sua cabeça, né? E ele saiu do seu arraial dos filisteus e ele falou para o exército de Israel e disse: olha, mandem um homem para pelejar comigo, e há de ser que se ele me vencer, nós os filisteus seremos escravos de vocês israelitas, e se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E ali a palavra do Senhor diz que eles travaram aquela guerra, e ele passou durante 40 dias, de manhã e de tarde, afrontando, ou seja, foi 80 vezes que aquele gigante afrontou o exército de Israel, o exército do Deus vivo, o exército escolhido por Deus, da nação escolhida pelo Senhor. E ali conta a história que Jessé, ele havia enviado, né, os seus 3 filhos mais velhos. Eles acompanharam Saul na guerra, porque eram guerreiros valentes e lutadores. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e o terceiro Samar. Então os 3 filhos de Jessé, pai de Davi, havia ido para a guerra. E ali Jessé, já de idade, preocupado, ele manda Davi, que apacentava as suas ovelhas, ir até a guerra, levar mantimentos, suprimentos, né, para os seus irmãos, para o chefe do exército, e saber como que estava a peleja, se seus irmãos estavam bem, para que ele voltasse e desse a notícia para o seu pai. Então Davi pega e leva aqueles mantimentos. Quando ele chega no arraial, quando ele chega ali onde está tendo a guerra, ele escuta o gigante filisteu afrontando o povo de Deus. Ele vê aquele gigante se levantar, e realmente todos os homens agora estão apavorizados, estão com muito medo, porque aquele gigante é enorme e não tem como vencê-lo com as forças humanas. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero já fazer uma aplicação dessa mensagem na sua vida. Quantas vezes gigantes têm se levantado contra você? Quantas vezes problemas que parece que não tem solução têm se levantado contra a sua vida, né? Talvez o gigante que está diante de você é o problema de saúde, é um problema conjugal, é um problema financeiro,
é um problema espiritual, é o pecado que você não tem mais força para vencer. Você tenta todos os dias ser santo, vencer o pecado, mas todos os dias você peca e não tem força, e esse gigante ele tem paralisado você. Você tem estado com medo, você tem estado estagnado, você não tem prosseguido na sua caminhada cristã, você não tem evoluído no seu casamento, você não tem tido mais saúde, não tem tido paz. Será se isso está acontecendo na sua vida? Qual é a ótica que você está vendo? Qual é a forma que você está olhando para esse problema? Você está olhando para o problema e ficando com medo? Se for assim que você está fazendo, eu quero convidar você a olhar por outros olhos. Olhar pelos olhos da fé, olhar pelos olhos espirituais, e você não contemplar o tamanho do seu problema, o tamanho do gigante, do desafio que você tem que enfrentar, mas que você possa nessa manhã olhar para o tamanho do Deus vivo que você serve, olhar para o tamanho e o poder do Deus que te formou. Louvado seja Deus, porque Davi olhou para aquele gigante e não viu a sua estatura, quase 3 metros de altura, não. Davi olhou para ele e viu ele pequenininho, porque ele sabia que o Deus que ele servia tinha poder para livrar, para lhe dar vitória. Então conta a história que quando Davi ouviu aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele tomou uma decisão de ir guerrear. Veja só a importância de você não aceitar a humilhação que tentam te fazer, de você não cruzar os seus braços diante dessa situação que você está vivendo. Você tem que dar um basta nisso hoje. Isso tem que acabar, você tem que se levantar, você tem que vencer, e você vai vencer pelo poder do Deus que existe em sua vida. Jesus, ele veio, ele morreu no meu e no seu lugar, e agora ele nos livrou da condenação. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esquece, você tem Jesus, e Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que todos os problemas. Louvado seja Deus, e você vai vencer. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então Davi não aceitou aquela afronta. Davi, ele se levantou e disse: olha, eu vou. Pastor, Davi também tinha 2 metros, 3 metros de altura? Não, a Bíblia diz que Davi era ainda jovem, era quase que um adolescente, né? Era alguém muito novo, mas ele não olhou para a sua capacidade, porque ele sabia que não era ele que ia vencer aquele gigante, era o Deus vivo, o Deus de Israel, que iria lhe dar a vitória, porque Deus já tinha lhe dado a vitória antes, né? Então você precisa de o quê? Você não precisa ter uma estatura, você não precisa ser famoso, não precisa ser reconhecido para que você possa resolver esse problema. Você precisa apenas confiar no Deus que você serve, e Ele vai te livrar, Ele vai fazer você vencer. Então ali ele foi e disse: olha, pois se não tem nenhum homem nesse exército capaz de vencer esse gigante, eu vou vencer, eu vou lutar, e pela fé eu vou vencer. Louvado seja Deus. Quando você acredita, quando você usa a sua fé e consegue enxergar o impossível, isso se torna possível na sua vida. Hebreus 11, capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja Deus. Você pode não estar vendo agora, mas você acredita e você começa a agir como se aquilo já tivesse acontecido. Então você toma posse e Deus, ele confirma a sua fé e te dá vitória. Então ele foi contra aquele gigante. Saul tentou colocar a sua armadura em Davi, mas ele era muito jovem, era muito pesado, ele não precisou daquilo, porque não era a armadura de Saul que ia vencer a guerra, não era a espada de Saul que ia vencer o gigante, não, era o poder de Deus. Deus iria mais uma vez mostrar para o seu povo que a melhor coisa é nós vivermos na dependência dele.
Eu quero lhe convidar nessa manhã para viver na dependência de Deus. Viva na dependência do Espírito Santo e você vai ver que você vai viver uma vida sobrenatural. Você vai deixar de ser esse homem carnal, essa mulher que realmente carnal também, que tem um temperamento explosivo, que não consegue se concentrar em nada, que nada dá certo na sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa deixar o Espírito Santo transformar a tua história. Louvado seja Deus. Então Davi ele foi ao ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje e ele foi à batalha contra o gigante. E quando o gigante viu Davi, ele zombou, disse: olha, não tem homem em Israel, vocês mandam um menino para lutar comigo, está pensando que eu sou algum animal para você vir com pau e pedra contra mim? E ali Davi pegou a sua funda e girou, diz a palavra do Senhor. Ele disse: olha, gigante, Golias, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento ele gira a funda e lança a pedra. A Bíblia diz, como nós lemos nessa manhã, aquela pedra ela cravou na testa do gigante. O único lugar que o seu capacete não cobria, aquele buraquinho na sua testa, foi ali que Deus fez a pedra acertar. E não foi o poder, não foi a força de Davi que venceu o gigante, porque se fosse a força de Davi, aquele gigante ele teria caído para trás. Mas a Bíblia diz que o gigante caiu sobre o seu rosto, caiu para frente. Foi o próprio Deus que fez o milagre acontecer. E naquele momento Davi ele pega a espada de Golias, corta a sua cabeça, vence aquele gigante, e agora o exército de Israel, que estava com medo, acovardado, viu o poder de Deus. Quando a gente vê o poder de Deus, a gente cria força, ânimo, coragem, e o milagre aconteceu, e o exército de Israel veio para matar o exército inimigo do povo de Deus, o exército filisteu. E ali Deus deu a vitória através do seu servo Davi, porque ele realmente não olhou para a sua capacidade, mas confiou no Deus que ele servia. Então nessa manhã que Deus possa gravar esta palavra em seu coração, que você possa ter essa fé, que você possa ter essa bendita esperança que é Jesus em sua vida, e você vai romper todas as barreiras que se levantar, todos os gigantes. Nessa manhã eu profetizo que vai cair em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nessa manhã, Senhor querido, eu te apresento o teu filho, a tua serva, que tem enfrentado gigantes, que, Senhor querido, tem estado abalado, abatido pelos problemas dessa vida. Em nome de Jesus, eu profetizo agora a vitória na vida do teu filho, na vida da tua filha, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência e que esse gigante possa cair, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meu amigo, meu irmão,